Abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Eu ia ler Levítico, pastor, já estava tudo ensaiado. Quando o Senhor colocou Levítico, eu falei, Senhor, eu estou na mesma visão. Aleluia. Olha para alguém bem bonito perto de você e fala assim, é hoje. Fala assim, não fique tímido. Aleluia, fala para você, é hoje. Fala assim, Deus vai te pegar de jeito. Não fique com medo, não fique assustado. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor diz o que aí? Não apagueis. Glória a Deus. Olha para alguém perto de você e fala assim, se existe a possibilidade de apagar, existe a possibilidade de manter aceso. Quando a palavra de Deus está dizendo assim, não apagueis o espírito, é porque muitos vão apagar. Então ele está dizendo assim, que existem muitas pessoas que vão apagar o espírito. E o que é apagar o espírito, pastor? Apagar o espírito nada mais é do que a pessoa deixar de ter um relacionamento. Eu aprendi, meu pastor, que a presença de Deus não é um lugar. A presença de Deus é uma atitude. Porque não é o lugar que define a presença, é a presença que define o lugar. A palavra de Deus diz que aonde houver dois ou mais reunidos, ali o Senhor, logo Ele se manifestará aonde Ele é desejado, aonde Ele está sendo atraído para aquele lugar. Então, não apagueis o espírito. Eu fico pensativo sobre isso, porque nós estamos hoje diante de uma concorrência, e quando eu digo de concorrência, eu não falo do diabo, porque o diabo não é mais concorrente. Não estou entendendo isso? Porque você pode pensar assim, pastor, mas ele é um grande adversário, pode até ser, mas eu te pergunto, se o diabo tivesse poder para destruir eu e você acha que você estaria aqui hoje? Sim ou não? Se ele tivesse uma oportunidade de arrebentar com você, você estaria aqui hoje? E por que você está? Tem alguém que está guardando você, né? Tem alguém que está te protegendo? Então esquece o diabo. Teu foco é Deus. Não estou dizendo que ele não existe. O miserável existe. Mas o diabo, ele pode ser um grande adversário, mas ele não é o principal adversário. O principal adversário hoje, ou o principal concorrente hoje, no quesito de manter o espírito aceso, na minha maneira de ver, se chama tempo que as pessoas hoje não têm mais. Elas estão ocupando o seu tempo com tudo que está lá fora. Hoje nós temos possibilidade de streams, nós temos possibilidades de comprar sem sair de casa, nós temos possibilidade de fazer tudo. E as pessoas, elas estão ocupando tanto seu tempo com tantas coisas. E o espírito, para se manter aceso, vai precisar de mim e de você, de uma dor que eu chamo ela de renúncia. Renunciar o que, pastor? Renunciar o eu, renunciar até licitude, coisas lícitas. Porque nós precisamos entender, irmãos, que o propósito pelo qual nós estamos aqui nessa terra, desculpe, eu não estou aqui para desmerecer nenhuma profissão, grandes homens de Deus, mas grandes profissionais. Você pode ser um grande médico, advogado, você pode ser um empresário. Isso é um meio pelo qual Deus te deu habilidades para suprir recursos na tua vida, mas você não foi chamado para isso. Aleluia. É só um glória a Deus. Eu sei que não anima muito, porque Deus não te chamou para você ser um grande profissional. Deus te chamou para você ser o filho dele aqui na terra, alguém capaz de levar a glória, levar a presença dele para onde você for. O meio pelo qual você tem de ganhar recursos, gerar recursos para suprir a sua vida, é a maneira que Deus lhe deu condições de você poder galgar coisas. Mas tudo que você conquistar aqui na terra, que se tange matéria, não vai com você, porque o tesouro que você deve juntar não está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou dizendo que eu sou contra o estudo, pelo contrário, temos que estudar, temos que ter formações, temos que ter profissões,
Mas irmãos, eu e você temos que entender que na faculdade do Espírito, não é um centro de treinamento bíblico, não é uma teologia, não é um seminário que vai fazer você manter a chama acesa. Aleluia, me permita entrar mais um pouco. Não é um culto de quinta, não é um culto de domingo, não é um culto que vai fazer você ficar aceso. O culto, ele começa a alimentar, mas a chama que Deus colocou dentro de mim e de você, o fogo do Espírito. Entenda que nós temos um horário aqui reservado para começar a terminar, porque existe a logística de todo um culto. Mas quando você passar por aquela porta, a unção que está aqui, ela também vai dentro de você. Você vai levar para a tua casa, você vai levar para o teu trabalho, você vai levar para a tua escola, aonde você for, você vai ser alguém que não apaga o Espírito, mas vai cheio de unção para cumprir o propósito de Deus. Oh, aleluia! Não apagueis o Espírito. Eu fiquei pensando sobre isso, meu pastor, porque onde nós temos passado, nós temos visto algumas pessoas um pouco cansadas, fadigadas, elas não estão tendo mais aquele apetite. E muitas pessoas falam: pastor, aonde está a cura? Eu falo: cura está no fogo. Pastor, onde está a unção? A unção está no fogo. Pastor, onde está a alegria do meu casamento? Está no fogo. Pastor, onde está a salvação? Está no fogo. Pastor, onde está o batismo com o Espírito Santo? Está no fogo. Pastor, aonde eu vou andar em vitória? É no fogo. Quem nasceu para viver no fogo não serve para ficar na fumaça. Oh, aleluia! Olha para alguém especial perto de você e fala assim: ei, mosca não pousa em chapa quente. Já viu mosca na cozinha? Tá lá o fogo, apagou o fogo, ela pousa na chapa. Sabe por quê? Porque ela sabe que se ela pousar ali, ela vai morrer. Sabe o que representa mosca? A Bíblia, quando se colocava o óleo, para quê? Para espantar as moscas. É isso que o pastor fazia. Ele cuidava, ele colocava ali o óleo. Você já viu a palavra de Deus quando diz assim: o óleo como é precioso, irmãos, nós estarmos reunidos, é como o óleo que desce sobre a barba de... Você já parou para pensar? Um óleo que desce sobre a barba. E eu fiquei pensando já sobre isso. Provavelmente o nosso pastor já compôs alguma coisa em cima disso. Se não compôs, pode compor. Aleluia. É benção. O senhor falou aqui de algo, de pessoas que não tem suas vistas aqui na terra. E eu meditando sobre essa passagem, quando o homem de Deus ele ia passando a sua vestimenta, as pessoas olhavam e falavam: lá vai o homem de Deus. A roupa ele identificava um sacerdote, era um levita, era um adorador, era alguém diferenciado. As pessoas olhavam e falavam: homem de Deus. Mas tinha aqueles que não podiam ver. Então, quando o óleo que descia sobre a cabeça e pegava sobre a barba, ele pegava na barba e puxava até o talo. E aquele perfume exalava através daquele óleo. E quando ele ia passando, aqueles aleluia, que não podiam enxergar, faziam assim: ó, está passando aqui. A unção, ela te deixa cheiroso. A unção faz as pessoas exalar um perfume, e não é o perfume que você comprou na sua loja, na perfumaria. É o perfume de Cristo, porque você começa a exalar justamente aquilo que as pessoas precisam respirar. A unção de Deus na minha vida, na sua vida, não é para nos promover, é para nos colocar numa condição de servo. Ninguém é ungido para se promover. Todo aquele que foi ungido é ungido para servir. Também você servir sem unção se torna um peso, mas quando você serve debaixo da unção, você se diverte. Aquilo que para muitos seria pesado, para você nada mais é do que um momento que você está oferecendo ao Senhor a alegria de proporcionar para as pessoas aquilo que seria para alguns. É pesado eu pegar meu instrumento de violão, eu tenho que vir ensaiar, eu não vou cantar só hoje, eu tenho que ensaiar, eu tenho que pegar a banda, eu tenho que abrir tempo disso, daquilo outro, eu preciso abrir mão de tantas coisas. Mas quando você está debaixo da unção, o ensaio não é um ensaio, já é uma adoração. Aleluia, limpar a igreja não é pesado, limpar a igreja é prazeroso. Eita Jesus amado. Por quê? Porque você mantém o avivamento dentro de você.
Não apagueis o espírito. E quantos tempos, irmãos, eu e você não chegamos a apagar o espírito? Quando é que eu apago o espírito, pastor? É quando eu começo a olhar para mim e não olhar pelo propósito pelo qual Deus tem através da minha vida. Não, você está diante de uma família que teria tudo para simplesmente não estar aqui. Você poderia estar hoje diante de uma adolescente, seus 14 anos, traumática, quando seu pai caiu naquele corredor dentro de casa e ela teve que socorrer com seus 9 anos de idade. Obrigado, meu lindo. Mas não é calor não, viu? É que eu transpiro mesmo. Isso é unção. Está concentrada, mas vai... Essa unção aqui tem que diminuir. Então, ela... Oh, meu pastor, obrigado. Olha, a unção, a toalha ungida. Então, poderia ela simplesmente ser uma adolescente traumatizada quando seu pai caiu saindo do banheiro para aquele corredor, no qual ele foi socorrido, e em menos de 4 dias dentro do hospital ele veio falecer. Você poderia estar diante de uma mulher frustrada, de uma criança, de uma adolescente hoje, mas criança na época frustrada. Você poderia estar diante de um homem frustrado, um homem que dentro da sua igreja, mais de 30 pessoas curadas de câncer, cadeirantes andando, pessoa com AIDS curada, e de repente o câncer aparece, chega, e todo aquele processo, até o ponto que ela explodiu e morreu na minha frente. Aleluia. A gente teria todos os motivos naturais para olhar para você assim: para que servir a Deus? Por que eu vou querer a Deus? Mas quando eu olho, Paulo disse a Tessalonicenses: não apagueis o espírito. Eu preciso entender uma coisa: eu sou o carro condutor, eu não sou responsável pelo resultado. Eu sou alguém, um mensageiro do Evangelho, mas eu não sou responsável pelo resultado. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Eu orar para uma pessoa que ela está enferma, a palavra de Deus diz: e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se ele vai ficar curado, o resultado é da palavra. Eu preciso entender que manter a chama do Espírito aceso é manter a fé acesa dentro de mim e saber que eu estou sendo útil para o propósito pelo qual Deus me chamou. Sabe, irmãos, eu estou numa função nesse tempo no ministério que Deus tem confiado. Imagine uma fogueira. Está lá uma fogueira, fogo. Depois de um tempo aquele fogo não vai diminuindo? Não vai diminuindo assim conforme vai queimando a lenha? Eu estou na função, irmão, de fazer, sabe o que é? Sabe aqueles troncos que já queimou aqui, vai ficar na brasa? Eu estou na função de pegar aqueles troncos que ficou aqui sem queimar e empurrar de volta para o fogo, assim, ó. De olhar para as pessoas e dizer: ei, vamos voltar ao primeiro amor. Ei, vamos derramar as lágrimas que a gente derramava no começo. Não vamos tratar cultos como sendo um lugar onde eu vou me encontrar com alguém, onde eu vou ter um momento com aquela pessoa. Tudo isso faz parte, mas o principal dessa reunião, se não for Jesus Cristo, se torna um clube social como outro qualquer. Sabe por que muitas pessoas não estão querendo hoje, meu pastor? Fogo! Só tem medo de fogo quem está em pecado. Porque o fogo, ele vai destruir aquilo que quer te destruir. E se expor ao fogo do Senhor, à presença do Senhor, vai mostrar para você realidades da tua vida que anteriormente você não conhecia. Aleluia. Eu estava descendo aqui quando eu cheguei, e eu fui olhando aqui o bairro, né? Eu nem lembro do nome da... Parque Fênix. Isso é maravilhoso. E eu lembrei de uma comunidade que nós temos lá em São Paulo, Teixeira, era assim mesmo. E eu lembro que lá, a gente, eram umas ruas ainda de terra, e nós íamos fazer trabalhos lá. Estavam começando o loteamento, e a gente começava a fazer um trabalho. Para quê? Para desenvolver aquele lugar, para trazer um avivamento para aquele lugar. Algo, meu pastor, que era, ninguém olhava assim e falava: rapaz, o que vai dar nesse negócio aí? O que vai acontecer aí? Sabe, irmãos, quando Deus dá uma instrução para você,
muitas vezes é o oposto da realidade que você está vendo. Muitas vezes nós queremos as coisas de Deus e queremos ver aquilo que nós queremos, mas Deus quer mostrar muitas vezes o que Ele tem para mim e para você, e não é na ótica natural das coisas. Você já pegou um tapete? Você já viu a arte de um tapete, como ele é belo de um lado? Mas tu viu atrás dele como é que é? É um trançado embaralhado de linhas, de fios, que você não entende nada, mas quando você olha do outro lado, o outro lado tem uma obra de arte. Eu atribuo isso à minha vida e à sua vida. Ei, muito pode ser os planos dos homens, mas o que prevalece, você pode traçar o plano que for para a tua vida, no final, o que vai prevalecer é o que Deus determinou na eternidade, para mim e para você. Paulo diz, olha, não apaga o Espírito, e eu fiquei pensando, como é que eu posso apagar o Espírito? Eu posso apagar o Espírito sendo alguém indiferente à presença. Eu posso apagar o Espírito focando apenas em resolver problemas que momentâneos, eles podem se tornar duradouros se eu focar nele, porque tudo que eu foco potencializa, cresce. Como estou entendendo isso? Se eu ficasse olhando na minha vida, o que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou criar as coisas daqui para frente? Como que eu vou fazer daqui para frente? Afinal de contas, eu não desenvolvi um projeto, eu desenvolvi um sonho, eu desenvolvi um futuro, eu pensei em algo sobrenatural para mim, mas a minha história foi interrompida, como a minha esposa foi interrompida. Sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido de tudo nisso? Não existe leito para dois, é só um. Caixão não é duplo, é individual. Para manter a chama do Espírito acesa, você vai ter que entender que nos dias mais escuros da tua vida, só existe alguém que pode sondar, instruir, consolar, confortar e te levantar. Para manter a chama do Espírito acesa, eu tenho que entender qual é o papel do Espírito Santo dentro da minha vida. Em Gênesis capítulo 1, Deus diz assim, vamos criar o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Vamos criar quem? Daniel, a minha imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Criou, pois, Daniel a sua imagem conforme a sua semelhança. Estão aqui? Amém. Então, o Daniel que foi criado em Gênesis 1, é o Daniel a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão aqui? Amém. Concorda comigo? João capítulo 4. Jesus com a mulher samaritana, Jesus diz assim, Deus é Espírito. É uma afirmação, não é uma opção, uma sugestão. É uma afirmação. Jesus diz para aquela mulher, Deus é Espírito. Importa se os adoradores o adorem em Espírito e em... Então Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diga comigo, no Espírito. O homem, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 6, chegando no 8, diz que do pó da terra Deus vai formar. Formar quem? O homem. Agora não é criar, é formar. E depois que Deus pega o barro, cria o boneco, a casa, Ele pega Gênesis 1 e coloca em Gênesis 2. Como estou entendendo isso? Então o homem passa a ser alma vivente. Em outras palavras, o que sustenta um corpo é um espírito. Nós somos um ser trino. Um espírito que habita em um corpo e tem uma alma, uma psique, a capacidade de raciocínio. Quantos estão aqui? O que é a morte? É quando o espírito sai do corpo, acabou. Nada sustenta. O que sustenta esse púlpito? Você pode dizer, essa base, eu te digo, não, é a palavra. Porque tudo que sustenta, existe uma lei chamada lei da gravidade. E essa lei está em operação nesse momento. Você está vendo? Você não está vendo. Mas você está vendo no resultado dela. Porque as coisas estão em ordem. Porque se essa lei parar, coisas inexplicáveis acontecem, a gente vira de ponta cabeça, a gente vai para o teto. Existe uma lei que Deus colocou. Existe uma lei chamada a lei da aerodinâmica. Ela está aqui nesse momento, você sabia? Pastor, por que eu não estou voando? Porque tem que atingir a velocidade correta. Vai no avião, no aeroporto. A lei da aerodinâmica está lá naquela pista, sim ou não? Para todos aviões, mas só decola quando atinge a velocidade para poder ativar essa lei.
Em outras palavras, no aeroporto, o final da pista não é o fim, é hora de começar a decolar. Manter a chama do Espírito acesa é quando você muitas vezes acha que é o fim. Talvez para você pode ser o seu último culto, pode ser que para você, pastor, eu não estou aguentando mais, e Deus está dizendo: ei filho, não é que a estrada acabou, agora está na hora de você ativar uma lei, eita meu Deus, dentro de você, e essa lei é você agora sair do lugar que você está andando, que você está correndo, e começar a voar do sobrenatural. Então eu e você somos a imagem e semelhança dele. Joel, ele diz no capítulo 2, 28, olha, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, sonharão, e por aí vai. Eu te pergunto o que? Acontecerá nos últimos dias. Estamos nos últimos dias? Talvez sim. Mas o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, unânimes, e eles estavam fazendo o que lá? Esperando se cumprir a promessa. Que promessa? A promessa de Joel. Eles estavam reunidos e eles estavam esperando o quê? Uma manifestação, algo inédito, nunca havia acontecido. Jesus ressurreto já não estava mais entre eles. Ele subiu aos céus. Ele falou: olha, mas assim como eu vou enviar o outro. Eu vou enviar o que tem a mesma capacidade. Eu vou enviar o Allos, A-L-L-O-S, o Allos. Quem é o Allos? A mesma substância, idêntico em tudo. Ele vai revelar as profundezas de Deus, ele vai revelar o interior do Pai, ele vai pegar tudo aquilo que está dentro dele e ele vai trazer para vocês. Agora, fiquem reunidos, até que do alto sejam revestidos. Aleluia, pensa comigo. Ele está falando para mim e para você, o Espírito Daniel. Quantos estão entendendo isso? Daniel. Porque Romanos capítulo 10, no versículo 8, 9, 10, ele diz que com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que crê em seu coração e confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Quer dizer que essa pessoa está salva. Quem é que está salvo? Essa pessoa. Ela está salva, se ela morrer ela está salva. Mas a alma dela não foi salva. A alma dela entra no processo de salvação. Aí Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, a mente, a alma vai sendo salva de acordo com a exposição à palavra. E como o nosso pastor falou muito bem, o último estágio da santificação na nossa vida será na glória. Porque lá nós receberemos um corpo glorificado. Até lá, hormônio não se converte. Até lá tem uma carne que ela não vai ter nenhum dia, ela vai te incentivar para vir para o culto. Eu te pergunto, quantas vezes tua carne te chamou para orar? Aleluia! Quantas vezes ela te chamou para jejuar? Quantas vezes ela te chamou para você, olha, nós vamos fazer agora uma ação beneficente lá na igreja, vamos lá! Não, a carne não faz isso. A carne fica pesada. Tem pessoas que até para levantar da cama está com dificuldade. Parece que a cama está ficando mais atraente, está ficando mais quente, está ficando mais gostosa. Parece que o propósito de vida está sendo perdido no meio disso. O que é isso? O fogo sendo apagado. E o espírito criado à imagem e semelhança de Deus sendo desconfigurado. Por isso que Mefibosete, quando ele estava em Lodebar, na terra do esquecimento, numa terra improdutiva, um dia o rei levantou do trono dele. Quem era o rei? Davi. Ele levantou, ele falou assim: olha, alguém da linhagem de Saul para que eu possa mostrar de benevolência para com ele? Tem alguém da linhagem de Saul que eu possa fazer isso? Alguém falou assim: tem. Quem é ele? Falou assim: é um aleijado, é um Mefibosete, não serve para nada. É alguém produtivo, é alguém imprestável. Ele está numa terra de esquecimento, ele está numa terra improdutiva, ele está num lugar que não serve de nada, sendo cuidado por um tal de Maquir. Maquir quer dizer vendedor falido. Ó situação miserável, essa situação de Mefibosete. Ele está escondido, ele está num lugar que ele fala: pelo menos aqui eu estou vivo. Mas um dia o rei levantou e ele perguntou: tem alguém que quer ser abençoado essa noite? Oh, aleluia. Ele falou: tem alguém que eu posso mostrar? Ele falou: tem.
Ele falou, chama ele, traga ele. Mefibosete, quando chega diante de Davi, ele faz, o que faz o meu Deus? Lembrar de um servo, de um cão morto como eu. Davi falou, eu tenho uma aliança com teu pai. Eu e Jonatas firmamos uma aliança. Quer dizer, entre homens firmamos uma aliança. E nessa aliança, meu filho, eu não posso quebrar a minha palavra. Eu falei que nós cuidaríamos da geração, daqueles descendentes que viriam posterior. Isso mostra para mim e para você, que se por um veio o pecado, a ofensa, também por um viria a redenção. Irmãos, eu e você fomos redimidos da miséria, da pobreza, da vergonha. Nós estávamos na nossa Lodebar, improdutivos, aleijados, quebrados, falidos, improdutivos, não servíamos para nada. Mas um dia, Jesus Cristo olhou para mim e para você, e Ele falou, rapaz, eu preciso resgatar Daniel, eu preciso resgatar Flávio, eu preciso resgatar Cláudio, eu preciso resgatar Gleidson, eu preciso resgatar Cláudio, a Maria, o José, eu preciso resgatar. Por que Ele precisa fazer isso? Porque olha bem para mim, Ele é espírito, e um espírito sem corpo na terra, ele é ilegal. Isso quer dizer que o diabo ele fica vagando, procurando quem possa tragar. Mas Jesus ele diz, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz. Ele falou, a condição é de quem ouve. Ele falou, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, ele é um cavalheiro, ele respeita a sua decisão. A partir do momento que você convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Eu não sei você, queridos, não é obrigado, você vai entender isso. Eu, Daniel, tenho a obrigação de corresponder à decisão que eu tomei diante de Jesus Cristo. Eu sou obrigado a ser fiel à minha esposa, sim ou não? Não. Eu sou obrigado a prover minha esposa, sim ou não? Não. Eu não sou obrigado a nada. Porque tudo que é obrigado não tem recompensa. Então o que é, pastor? Eu lembro de um dos meus filhos falando assim, pai, eu sei que o senhor é obrigado a me dar comida, eu sei que o senhor não não foi mais que sua obrigação. Eu falei, não foi minha obrigação, foi minha decisão. O que é obrigado não tem recompensa, mas o que você honra com decisão envolve teu caráter. E quando envolve o teu caráter, tem recompensa de Deus. Eu não sou infiel à minha esposa por causa dela. É porque eu temo o Senhor. E Ele diz para mim que eu não posso fazer isso. Eu não minto no meu trabalho, porque o pai da mentira é Satanás. E eu não sou filho do diabo, eu sou imagem e semelhança de Deus. O avivamento, irmãos, nós estamos procurando em coisas novas. As pessoas acham que avivamento, sabe o que é? É as pessoas hoje procurar um local. Começou um avivamento lá fora nos Estados Unidos. Eu vi pastores, aleluia, viajando, sabe para quê? Para fazer vídeos, para mostrar que estava lá. Que estavam lá para ganhar suas curtidas, seus likes. Eles estão mais em homens velhos, experientes, estavam procurando meios de receber curtida, porque lá está tendo um avivamento. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? O mesmo Deus que agiu lá, Ele age aqui. Porque não é o lugar que define a presença, é a presença que define o lugar. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que tu pisa entenda uma coisa, não é um monte que é santo, é porque a presença estava lá. Eles estavam dentro do cenáculo, ele falou, a presença está lá. Salomão construiu um templo magnífico. Ele colocou tudo e falou, Senhor, nós colocamos estufo, linho, colocamos as madeiras, a caça, tudo que é mais caro, nós colocamos aqui dentro. Mas tem uma coisa, se o Senhor não estiver aqui, de nada adianta. O que o dinheiro pode fazer é criar um ambiente, mas para ir à presença, somente aqueles que conhecem aquele, aleluia, que é a presença. A Bíblia diz que quando ele termina de orar, meu pastor, vem uma nuvem branquinha, chamada Shekinah. E o que essa nuvem faz? Ela encobre a presença. Não tinha um que ficasse de pé.
porque a presença preencheu todo aquele lugar. Se na antiga aliança eles tinham esse temor e ao ponto deles se envolverem com a presença do Senhor e atrair a própria presença de Deus. Olhe bem para alguém que está dentro do seu lado, olha aí e fala assim: ei, sabe qual é o maior milagre? Na nova aliança, é porque a unção, ela vem sobre, mas nesse exato momento, ela já está dentro de você. Porque na antiga aliança era Emmanuel, Deus conosco. Na nova aliança, Ele agora vem habitar em nós. Na antiga aliança, Davi não tinha Deus dentro dele, ele tinha sobre ele. Afinal de contas, Jesus ainda não havia manifesto. Então ele não poderia ter a presença. Jesus estava no meio deles, andando com eles, fazendo milagres extraordinários. Mas Jesus olhou para eles e falou assim: olha, nada tendes, porque não pedis. Mas vai chegar um dia que vocês vão pedir. E tudo que vocês pediram, meu Pai, Ele falou, Ele vai te conceder. A presença de Deus dentro de mim e de você, queridos, é para nos levar para um lugar que é onde quem não tem esperança começa a ter esperança. É você pegar talvez o seu instrumento e ir para dentro de um hospital, aonde eu via carradas e carradas de gente indo morrendo assim, ó, uma atrás da outra. Enquanto as pessoas viam lá, uns morrendo, morria na hora que voltava. Na hora que voltava, o que era para fazer? Todo mundo era assustado, olhando, os enfermeiros olhando, falei, e agora? O que você faz num momento desse? Adora. Então dentro do hospital começava, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és. A enfermeira estava afastada do Evangelho, começava a ser batizada com o Espírito Santo. O enfermo que estava lá acamado também, lembrou naquele momento que era crente. O que ele fez? Começou a chorar, se arrependeu e voltou para o caminho do Senhor. Isso é avivamento. Não pode deixar a chama apagar. Mas eu e você temos a responsabilidade de incendiar a vida das pessoas. Antigamente havia uma profissão que hoje não tem mais, que era aqueles acendedores de lamparinas. Lembra disso? Eles pegavam os seus bambus, né, aquelas varas compridas, colocavam uma tocha com querosene, eles acendiam, e eles iam andando pela rua, e acendia. Para que eles faziam isso, pastor? Para poder clarear o caminho, para que as pessoas fossem chegando. Eu não sei você, irmãos, mas essa profissão, no campo natural, saiu de vínculo já. Mas eu e vocês temos essa função. Eu tenho a função de acender o caminho. Há 50 anos atrás, quando meu pai começou, ele começou a desbravar um caminho. Talvez ele não tinha a proporção daquilo que iria acontecer, mas 50 anos depois, ele está vendo os seus filhos, criados dentro do Evangelho, fazendo aquilo que ele ensinou. O que é isso? É manter a chama acesa. É os nossos filhos olhar para mim, para você e ter o desejo que nós temos pela palavra. É os nossos filhos chegar em casa, ver que eu e você temos uma Bíblia e ela está aberta ao invés de ficar parado em frente a uma televisão. É eles olhar para mim e para você e saber que a gente tem prazer de vir dentro de uma igreja, adorar o Senhor e não ficar murmurando, ah meu Deus, eu vou de novo para lá. Ai, o que vai acontecer? O que é isso? Pessoas que apagam o Espírito. Viver pelo Espírito, irmãos, é muito mais do que uma placa denominacional. Não apaga o Espírito, Daniel. E eu falei, Senhor, quando é que eu estou apagando o Espírito? E eu comecei a perceber que apagar o Espírito é quando eu estou fora do caminho da obediência do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, por que nós temos hoje tantas denominações espalhadas pelo Brasil, mas tão poucas que estão querendo voltar à raiz? Porque as pessoas acham, pastor, que João 3,16 não tem mais efeito. Eu prefiro, irmãos, ainda chorar quando eu leio esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia. Se um versículo na palavra não mexe mais com você, se não tem um versículo hoje que não queima dentro de você, se não tem algo que mexe em você quando você se expõe à palavra, possivelmente eu e você já estamos vivendo fora
de um avivamento. É por causa disso que uma conferência como essa vem trazer a consciência. Que consciência, pastor? De que eu e você fomos chamados para fazer uma diferença aqui na terra. Aleluia. Pastor, onde estão os milagres? Pastor, eu não vejo mais as coisas acontecendo. É porque as pessoas estão mais preocupadas em querer se dar bem dentro de uma igreja do que de fato cumprir um propósito. Aleluia. A senhora já parou para pensar quantas vezes parece que a senhora está caminhando sozinha? A senhora já parou para pensar quantas vezes a senhora parece que está só no meio de uma multidão? E são pressões que vêm de todos os lados, sufocando. E é como se é meu último culto, é como se aquilo não fosse acontecer. E Deus começa a dizer: ei filha, não é o último, para mim é o primeiro. É o primeiro porque o encontro do Senhor, ele é genuíno. Isso é avivamento. Isso é trazer o fervor, filha. Sabe aquele lugarzinho que dá saudade? Sabe, é o lugar da intimidade, é o lugar do aconchego, é o lugar onde o Senhor sempre te via. Mas o Senhor está dizendo: ei filha, eu estou lá, sempre te esperando. Porque muitas vezes nós não sabemos nem falar, porque as palavras a gente não consegue encontrar. Mas deixa eu te dizer, filha, o Senhor, Ele preparou esses dias para criar coisas extraordinárias através da tua vida. Oh, aleluia, a senhora vai aprender daqui em diante a descansar no Senhor. Porque se dependesse da senhora, a senhora já tinha feito, a senhora já tinha resolvido. A senhora muitas vezes tem colocado: mas eu tenho orado ao Senhor. E Deus está dizendo: ei, a partir de hoje, descansa, filha. Oh, Shamandaracandarabassuri Candaramandasa. Só descansa. Só descansa. Porque nenhuma guerra, irmãos, ela é capaz de lhe destruir. Elas podem deixar marcas, cicatrizes. E cicatrizes vai deixar para mim e para você testemunho. Mas destruir não. Sabe por que não destrói? Porque Deus sabe aonde eu e você fomos tirados. Ele sabe o nosso endereço. Ele estamos gritando, clamando: Senhor, chega aqui, vem aqui. E parece que Ele não fala nada. Mas sabe o que eu tenho aprendido, minha irmã? Silêncio não quer dizer que Deus não nos ama. Eu penso numa prova, onde está todo mundo numa sala de aula. O professor ali está, mas ele quer que você aplique o conhecimento que ele te deu durante aquele período. A prova não é para reprovar. A prova é para mostrar o quanto o mestre te ensinou tão bem. Aleluia. A senhora tem intimidade com Deus. A senhora tem crédito, tem história com Deus. Aleluia. Vai passar. Aleluia. A senhora vai se surpreender. É uma graça e um favor de Deus que virá através de algumas pessoas sobre a tua vida. E vão dizer assim: olha, você nem imagina como foi isso. Rapaz, eu não sei como foi, mas olha, tinha que ser você. O que é isso? Graça. É favor. O que é isso? Avivamento. A unção de Deus na nossa vida. E sabe o que eu aprendi, minha irmã? Simplicidade e poder. São coisas simples. Todos os dias eu olho para a passarinho. Ele falou: olha para eles. Eles não semeiam, não fazem, mas com tudo isso é o nosso Pai Celestial. Não abandona ele, ele cuida dele. Então, se um passarinho tão simples, que não tem poder, nos ensina, a senhora imagina o que te trouxe até aqui. Aleluia. A paciência faz com que a decepção se revele. Seja paciente. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Meu pastor, enquanto nós estávamos no prédio ali ao lado, eu sei que não tem colunas no meio, mas
Eu vejo como colunas que Deus está colocando no teu chamado, no teu ministério. Existe um tempo que é muito árduo. Nós temos um pouco de história dentro do Evangelho, a gente sabe disso. E sabe quando é que as pessoas valorizam a estrutura, uma parede? Você chega dentro de um shopping, não sei, Carlinhos aqui tem shopping, como é que é o local que o pessoal vai. Lá em Recife, pelo menos é o Rio Mar. Eu acho que é um dos maiores shoppings que tem. Ninguém chega lá olhando assim e fala, menino, que telhado lindo, que telhado bonito. Tu acha que alguém faz isso? Sabe por quê? As pessoas olham e falam, que telhado lindo, que telhado magnífico, meu Deus, olha que coisa linda, que estrutura, olha isso. Mas quantas vezes entraram aqui e falaram, rapaz, que alicerce bom esse, que fundamento maravilhoso, muito bom esse alicerce. Sabe por que ninguém faz isso? Porque as pessoas não veem. Sabe quando é que elas vão valorizar? Se aparecer uma rachadura na parede, na hora vão dizer, rapaz, e essa fundação, como foi feita? Quando a gente vem de Recife para cá, eu fico olhando em volta, eu vejo algumas plantações, eu não sei do que é, mas eu nunca vejo pessoas plantando. Eu vejo só o campo pronto e as pessoas para colher. Mas e a plantação? Quantas vezes você vê? Talvez raríssimas vezes. Sabe o que Deus tem falado comigo, pastor? Que o tempo de plantar muitas vezes é solidão. O próprio Jesus, ele diz assim, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, não para plantação, mas para colheita. Mas quando eu vi essas colunas, eu vi arãos e Ur vindo sobre a vida de vocês. Há uma palavra profética sobre a vida do Senhor que se chama refrigério. O Senhor vai fazer mais em menos tempo. Será rápido e fácil. Muitas vezes são preços que se paga por causa da obediência de um chamado. Sabe o que é temor, meu pastor? Temor é obediência. É você não abrir mão, mesmo quando os resultados não são favoráveis. É você ter que pagar preço muitas vezes, e o diabo querer jogar sofismas e dúvidas e falar, será que é isso mesmo? Mas tem joelhos que estão dobrados sobre a tua vida. Ei, Deus tem ouvido o teu clamor. Existem tantas coisas, filha, em teu coração, que está entre mim e ti, diz o Senhor. Você tem sido essa coluna, você tem estruturado tão grande. Mas esse é um tempo, diz o Senhor, que vem ruach, um vento favorável do Senhor. Você será uma voz ainda mais reconhecida, porque você sabe sacrificar, você sabe colocar no meu altar e manter a chama acesa, mesmo quando os ventos, mesmo quando as circunstâncias, quando as mentiras que se levantam para querer ofuscar o fogo do meu espírito em ti. Mas assim será, diz o Senhor. Se tornará pequeno para o avivamento que eu trarei na vida das mulheres nesse lugar.
não é loucura, é inspiração do meu espírito. E você verá como imã nessa nova estação, diz o Senhor, atraindo muitas até você. Porém, eu chamarei autoridades para ti, e elas virão, tantas depressivas, confusas, mulheres sem esperança, aprenderão contigo o fervor do Espírito que há em ti. Oh, há uma unção de Deus trazendo refrigério sobre vida de mulheres nesse lugar. Mulheres oprimidas, mulheres que têm sido surradas na sua vida por relacionamentos tóxicos, por pessoas que não sabem valorizá-las. Mas eu, Senhor, te levanto como um farol nesse lugar. Ei, Xandarai, Candaraba, Sobrabadas. Oh, aleluia, assim diz o Senhor. 10 anos em um ano, meu filho. Vocês entram numa esfera de aceleração sobrenatural. Isso não tem a ver com o reino natural, tem a ver com o reino do Espírito. Oh, aleluia, há uma aceleração do Senhor sobre o teu ministério, meu pastor. Arão e Ur, o Senhor tem levantado nesse lugar. A rainha de Sabá viajou de muito longe para poder conhecer Salomão, e quando ela chegou lá, ela falou: o que me falaram não tem comparação com o que os meus olhos veem. E ela não veio de mãos vazias, ela trouxe ainda mais riqueza para o homem que era mais rico do planeta naquele momento. Oh, aleluia, assim diz o Senhor. Você atrairá muitas rainhas e reis para esse lugar. Oh, aleluia. As romarias virão para cá, não para uma idolatria, mas para uma libertação, diz o Senhor. Oh, aleluia. Será conhecido esse lugar como uma caverna de Adulão. Ei, homem, o Senhor te levantou para você restaurar obreiros, pastores, líderes, homens que estão desistindo do seu chamado, parando no meio do caminho. Assim diz o Senhor: eu tenho colocado fogo dentro de ti, e chama do meu espírito reacenderá as chamas dentro dele. Fogo do Espírito do Senhor, ativando os dons de cura, os dons do Espírito sobre a vida daqueles que um dia estiveram na minha presença, diz o Senhor. Se prepara, povo de Deus. Ei! Joel capítulo 2, 28 diz assim: e acontecerá depois disso. Alguém consegue espelhar para mim versículo 1, por favor, de Joel capítulo 2? Pega pelo Espírito, eu vou terminar com isso. Oh, glória, oh, aleluia. Pega pelo Espírito, meu pastor, o senhor pode me ajudar? Oh, aleluia. Você pode ficar em pé um pouquinho? Ei, presta atenção, igreja, presta atenção nisso. Meu pastor, isso é uma palavra profética. É muito forte o que vai acontecer. Glória a Deus. Presta atenção nisso. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se
Deixa eu pegar aqui, minha filha, porque esse, quando corta na tela, ali, foi mal, minha filha, tem retorno. Desculpa. Difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondando como carros, vem soltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho. Aleluia! Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Vamos embora! Oh, aleluia! Diante deles treme a terra e dos céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Aleluia, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Oh, aleluia, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação ao Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os pórticos e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque não te dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio. Isso é uma palavra mesmo de prosperidade sobre esse lugar mesmo. Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Oh, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Igreja evangélica, Jardim das Oliveiras, não temas, não temas, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão.
porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Meu Deus do céu, alegrai-vos, pois filhos do Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Vai aquecer, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha que coisa, restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Olha isso, que coisa linda. Vai, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de vós, de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será. Versículo seguinte: e acontecerá depois do que? De tudo isso que nós lemos. Pastor, olha aqui para mim. Antes de um avivamento espiritual, vem um avivamento natural. Para cada nova unção tem provisão. Pega isso, igreja. Cada um vai deixar de uma porção nessa conferência, mas eu tenho uma palavra profética sobre esse lugar. O Espírito já derramou, ele veio, mas ele diz: acontecerá depois disso. Disso o quê? Ei, além de vocês estarem cheios do Espírito, se prepara, vocês vão estar com os celeiros abundantes, não vão ser envergonhados, não vai ser envergonhado. Ei, eu não sou um pregador de miséria, eu sou um pregador dessa palavra, e eu estou dizendo para você: antes de um avivamento espiritual, vem um avivamento material. Eu vou falar isso, irmão, e olha que eu não sou daqui no sentido de membresia, mas se eu viesse para cá eu seria. Ei, 2025 tem uma aceleração de Deus sobrenatural nesse lugar. São 6 anos que vocês aqui estão, 6 anos, só aqui 6 anos, que estão construindo. Pega pelo Espírito. 8 anos construindo, pega pelo Espírito. Por isso que Deus falou 10 em 1. 2025 vai ser o ano que vocês mais prosperarão mesmo. Ei, pega isso pelo Espírito, cheio de avivamento, cheio dos dons do Espírito, cheio de unção, mas também cheio de provisão. Ah, meu Deus do céu, pega isso. Eu não sei o tamanho do teu projeto, mas eu sei o tamanho do meu Deus. Ei, acontecerá depois disso que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos, avivamento espiritual. Antes Deus está tocando em algumas coisas. Oh, aleluia. Glória a Deus.